Olá! Vamos agora fazer um resumo da aula do capítulo Editores de Texto, sintetizando alguns conceitos fundamentais para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá? Os editores de texto são softwares utilizados para digitação e processamento de texto, como, por exemplo, cartas, memorandos, trabalhos escolares, relatórios, etc. Além da digitação de um texto, os editores permitem que o usuário dê um formato a esse texto, ou seja, permitem a formatação dele. Por formatação, podemos entender a escolha e aplicação de um determinado tipo de fonte, a cor dessa fonte, se o texto deve ficar sublinhado, em negrito, caixa alta ou outros formatos permitidos pelo editor. Além dos textos propriamente ditos, os editores também permitem a inserção de tabelas, mala direta e envelopes e etiquetas. É possível também fazer uso de revisores ortográficos, cujo objetivo é a verificação de erros ortográficos nos textos digitados. Os editores de texto são parte de um pacote de aplicativos instalados no computador. No caso do Microsoft Word, quando se instala o chamado pacote Office, ele é automaticamente instalado. Além do Word, podemos citar também o BR Office como uma ferramenta de edição de textos free. O processador de textos da Microsoft, o Word, apresenta algumas características importantes que devem ser citadas, como o uso de menus, da barra de ferramentas, uso de botões de atalho e área editável. Funções básicas do Word 2007. Entre as funções básicas do Word 2007, podemos citar a criação de um novo documento, ou seja, um documento em branco que vai receber a digitação de um texto. Abrir um documento existente, caso você já tenha um texto pronto ou semi-pronto e você queira abri-lo. Salvar ou salvar como? O termo salvar significa gravar o texto na memória secundária do micro. Você pode salvar esse texto em diversos formatos de arquivos. Imprimir. Envia o documento digitado para ser impresso na impressora instalada no seu computador. Menu Início. No menu Início, podemos encontrar algumas funções básicas de formatação de textos. É o caso do menu instantâneo de formatação de textos. Para utilizá-lo, basta selecionar o texto e clicar no botão desejado, aplicando a formatação ao texto selecionado. Além da formatação de textos, é possível verificar outras ferramentas, como, por exemplo, o grupo de parágrafos, de bordas e sombreamento e outras. Além das ferramentas já citadas, é possível ainda lançar mão de ferramentas gráficas, como é o caso do WordArt, ou da inserção de figuras capturadas na internet ou instaladas junto com o próprio processador de textos. Também é possível inserir tabelas e diagramas. Layout da página. A aba Layout de página possibilita ao usuário a modificação da página onde seu texto foi digitado. Entre estas mudanças estão os temas aplicados à página, o tamanho das margens, a orientação e o tamanho do papel, a cor da página, o tamanho de recuos e alinhamentos e a posição das figuras em relação ao texto. Referências e correspondências e mala direta. A aba Referências permite ao usuário de um editor de textos a inserção de sumários, notas de rodapé, índice de ilustrações, bem como a atualização desses sumários caso seja feita alguma alteração. No caso da mala direta, o usuário pode utilizar o processador de textos para impressão de etiquetas e envelopes e para o cadastro de um banco de dados. Revisão e exibição. A aba de revisão oferece ferramentas relacionadas ao processo de refinamento dos textos digitados. É o caso, por exemplo, da ferramenta de ortografia e gramática, que percorre o texto em busca de erros ortográficos e gramaticais. Fornece o total de palavras ou caracteres digitados, entre outros. Já a barra de exibição permite ao usuário escolher qual o formato mais apropriado na exibição de um texto.
Entre esses formatos, podemos verificar o layout de impressão, tela inteira, etc. Mas lembre-se, essa apresentação é apenas um resumo do tema e, portanto, não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!